Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz assim. Vamos ler todos juntos? Aconselho-te que compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, meus amados, como nós falamos nas 2 quintas-feiras passadas, esse trecho das Escrituras é uma carta endereçada à igreja de Laodiceia. Amém, irmãos? E a igreja de Laodiceia, como nós estamos falando, né, há 2 semanas, essa é a terceira, era uma igreja rica, porque estava numa cidade rica. Amém, irmãos? E lá, meus amados, havia muito ouro, porque eles produziam um certo linho de cor preta, muito puro. Então, pessoas de todos os lugares negociavam com aquelas pessoas. Então, o dinheiro, irmãos, corria solto ali. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Laodiceia é como se fosse uma Nova York, né? Uma grande capital. Além disso, irmãos, eles lá tinham um certo tipo de colírio em pó, não é? Colírio em pó deve ser bom para os olhos, né? O cara dá uma pitada assim, aquela história, né? Colírio nos olhos, não é colírio, não é pimenta, né? No olho do outro, né? Bom, enfim. Era em pó, irmãos, mas era um dos melhores da Ásia, e aquele tipo de colírio também era negociado, e eles se gabavam disso, amém, irmãos? Porém, meus amados, toda essa situação, toda essa condição de riqueza fazia com que o povo não visse a sua real situação. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E muitas pessoas hoje se enxergam de maneira diferente que Jesus as enxerga. Vocês vão estar entendendo, irmão? Porque muita gente acha que está ok, que é servo de Deus. Muita gente acha que está fazendo a vontade do Senhor, quando na verdade não está. Vocês vão estar entendendo, irmão? Hoje nós vemos, meus queridos, os escândalos por aí, que se eu for falar, eu passarei a noite inteira falando dos escândalos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada. Uma dessas pessoas famosas, não é? Que tem aí na mídia, que se diz convertida, está fazendo filmes, né, de conteúdo adulto, dizendo que foi uma porta aberta pelo Senhor. E isso não está encoberto. Basta apenas você pesquisar nas redes sociais, nas plataformas, né, de vídeo, que você vai ver abertamente. E essa pessoa acredita que está sendo usada por Deus. Os irmãos entendem, irmãos? Mas de outra forma, né, irmãos? Não sendo tão enfático como eu estou sendo agora, mas no meio de nós existem pessoas, meus queridos, que não estão causando tanto escândalo assim, mas também olham para si mesmo e acham que a situação está ok. Por quê? Porque tem uma carteira de membro, né, no seu bolso, porque visita a igreja regularmente toda semana, porque aqui e ali lê um versículo, porque sabe louvores, usa os jargões evangélicos, chamar os homens de varão, por exemplo, né? Chamar as mulheres de mulher de Deus, e por aí vai, e acha que está tudo ok. A igreja de Laodiceia, meus queridos, era a mesma coisa. Olhava para si, olhava para a sua prosperidade e dizia: estamos bem, porque de fato a prosperidade prova que Deus está conosco. Não é assim que a gente entende, irmão? Nesses dias que nós estamos vivendo, olha, meu irmão, quando a gente vê uma pessoa, né, com condição financeira, adquirindo bens caros, quando a gente vê uma pessoa que está saindo dinheiro pelas orelhas, a gente diz: esse homem é abençoado por Deus. Não é assim, irmão? Não é desse jeito? Mas eu lhe pergunto, será que a bênção de Deus verdadeiramente são coisas materiais, irmãos? E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida: muitas vezes essa prosperidade, que não é a prosperidade bíblica, ela maquia a verdadeira situação. Você está entendendo, irmão? Porque quando a gente pensa que está tudo ok, Jesus nos vê da maneira diferente. Diga assim: misericórdia. A igreja de Laodiceia tinha tudo, meus queridos, mas eles eram miseráveis. A igreja de Laodiceia tinha um excelente colírio para colocar nos seus olhos, mas eles eram cegos. Diga: misericórdia.
Sabe por quê, meus queridos? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vê a nossa real condição debaixo de toda essa folhagem que nós temos, de toda essa prosperidade, debaixo de todas as condições e as conquistas que nós temos. O Senhor, Ele vê a nossa real condição. O Senhor conhece o teu coração. E nessa noite, irmãos, como médico divino, Ele quer prescrever um remédio para nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque, meus queridos, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é médico dos médicos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Assim como Ele é Senhor dos senhores, Ele também é médico dos médicos. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A gente só consegue saber, né, a enormidade do nosso problema quando o médico vem e nos dá o diagnóstico. Não é assim, irmão? Não é desse jeito? Quando a gente... É por isso que eu não vou ao médico, né? É difícil eu ir, porque quando eu for, eu tenho medo de ficar por lá, né? Porque o médico olha, faz um check-up em você e diz, seu problema é aqui, aqui e aqui. Não é desse jeito, meu irmão? A gente só tem condições de saber a nossa real condição quando o médico, ele dá o diagnóstico. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Um diagnóstico errado causa como é que chama? Um tratamento errado e pode levar à morte. Vocês não estão entendendo, irmãos? E o que mais temos visto hoje em dia são diagnósticos errados, porque as pessoas que estão nos púlpitos, elas não falam mais de pecado. Não é assim, meu irmão? Elas não confrontam mais as pessoas, elas não colocam as pessoas diante da sua real condição de pecador e pecadora, mas pelo contrário, eles estão dizendo, meus lindos, minhas lindas. Não é desse jeito, meu irmão? Você é o centro de Deus, né? Você é a coisa mais linda do mundo. Quando na realidade a situação é diferente. Irmãos, a igreja de Laodiceia se via assim, muito linda, muito lindo, igual aquele pregador, né? Parece que aquele pregador que tem por aí, que está até com um programa agora no SBT, né? Esse pregador parece que ele era o pregador de Laodiceia, meu lindo e minha linda, mas o Senhor colocou Laodiceia diante da sua real condição. E nessa noite, irmãos, como médico divino, o Senhor, Ele nos coloca diante da nossa real condição. Irmãos, e como médico, o Senhor dá o diagnóstico. E qual é o diagnóstico? Autossuficiência ilusória. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, acompanhe comigo. Diz assim, pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que o que, irmãos? Tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, a igreja de Laodiceia se orgulhava porque tinha muitas conquistas, né? Ela se orgulhava porque tinha colírio para os olhos, mas Jesus revela a sua miséria. Irmãos, quantas pessoas por fora muito bonitas, não é? Mas por dentro estão extremamente miseráveis, não é? E precisam desse diagnóstico do Senhor. Irmãos, veja só que coisa. A Igreja Bíblica Vida Eterna está nessa rua aqui desde 2011. Vocês vão estar entendendo, irmão? Aí abriu aqui há uns 2, 3 anos, não é isso? Essa academia aqui do lado, não é? E eu fico olhando assim, irmãos, as pessoas aqui dessa rua afluem para a academia. Vocês vão estar entendendo? Para cuidar do corpo. E aqui tem uma igreja para cuidar daquilo que vai durar para a eternidade. E muitas das pessoas passam do outro lado da rua para não passar aqui na frente, como se aqui fosse um lugar que elas têm medo, não é, irmão? Tem pessoas que passam por ali e nem olham para cá, não é? Mas estão todas indo, quase todas. Tem gente aqui, meu irmão, que está caindo um pedaço e está ali na academia, né? Quando eu digo que tem gente que chega, vai troncha assim, mas vai para a academia. Vocês vão estar entendendo? E as pessoas estão cuidando do corpo, mas está faltando uma coisa, cuidar da alma. E o Senhor, irmãos, Ele nos coloca, não é, diante disso, porque tem muitas pessoas, meus queridos, que acham que as soluções humanas dão certo. Você está entendendo, irmão? Tem pessoas que preferem as soluções humanas, não é?
preferem os arranjos humanos do que verdadeiramente a solução para os nossos problemas. Irmãos, quando nós estamos com uma dor de cabeça intensa, se você e eu tomarmos um remédio para dor de cabeça e a dor foi embora, a gente não quer saber mais. Se amanhã tem outra dor de cabeça, a gente toma de novo aquele remédio e vai, perpetuando essa situação, vez após vez. Mas quando se vai no médico, o médico diz: ei, seu colesterol está alto, ou você está com um problema, mais sério do que esse, um problema neurológico. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Mas se a situação não se agravasse, a gente ficava remediando isso. Sabe por quê, meus queridos? Porque o ser humano assim prefere as soluções humanas do que verdadeiramente a solução de Deus. Diga assim: misericórdia. Irmãos, muitas pessoas pensam que essas soluções humanas resolverão o seu problema. Muitas pessoas acreditam, meus queridos, que se forem para um show de comédia, de stand-up, vai resolver os seus problemas. Se forem para o cinema assistir um belo filme, seus problemas serão aliviados. Irmãos, se eu disser para você que não existe um certo alívio nesses lugares, eu estaria mentindo terrivelmente, porque mas todos esses lugares oferecem paliativos. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Esses lugares oferecem para nós soluções imediatas, mas o problema permanece. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E tocando um pouco no meu passado, meus queridos, quantas vezes eu estava com problema, eu não tinha problemas na família, só os problemas normais de família, quando eu não era cristão, não tinha muitos problemas de dinheiro, não tinha muitos problemas, na verdade. Sabe, rebelde sem causa era a minha pessoa, eu era rebelde sem causa, não tinha porquê ser rebelde, mas eu era rebelde, eu ficava irritado sem saber porquê, rebelde sem ter causa nenhuma, E quando aqui dentro, irmãos, estava aquela situação terrível, muitas vezes, irmãos, eu ia, beber, eu ia tomar coisas ilícitas, eu ia procurar um show, eu ia procurar os meus amigos achando que isso era a solução. Mas, irmãos, eu ia e tinha aquela alegria, aquela zoeira, aquela coisa, porém o problema permanecia. Até um dia que Jesus chegou na minha vida e solucionou esses problemas. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, nós temos que examinar se de repente nós não estamos recorrendo a essas soluções humanas. Vocês não estão entendendo, irmão? A gente prefere ir falar com um irmão, a gente prefere ir falar com uma pessoa de status, a gente prefere muitas vezes falar com um político do que dobrar os nossos joelhos e crer no Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Olha, meu amado, eu vou contar aqui um testemunho que eu me lembrei agora, meus queridos, de um jovem de fé. Irmãos, aquele jovem tinha fé. Meus queridos, uma vez nós estávamos indo para Santa Rita, a sede da nossa igreja, da outra denominação, era lá em Santa Rita. E nós subimos no ônibus, meus queridos, e houve um jovem que foi o último a subir. E ao subir, uma pessoa empurrou ele assim, deu um empurrão, e quando ele olhou para trás, disse: que é isso, rapaz, suba logo, não sei o quê. E de repente o cara sai correndo. E a gente, quando esse meu amigo chamado Samuel colocou a mão no bolso para puxar a carteira, cadê a carteira? O camarada empurrou e puxou a carteira. Antigamente, eu não sei como é que chama hoje, mas antigamente chamava de lanceiro. Olha o golpe, ele empurrava e com esse empurrão o cara percebe o empurrão e não percebe o lance que ele dava, de puxar a carteira. E aí eu e meus companheiros dissemos: não, Samuel, fique tranquilo, a gente paga sua passagem. Ele disse: não, ele vai trazer aqui. Irmão, eu disse: Samuel, o cara roubou tua carteira. Ele vai trazer aqui. E o ônibus parado. Irmãos, não deu 3 minutos, o cara correu de volta e jogou: toma! Jogou de volta a carteira. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, não me pergunte o que foi que aconteceu com aquele cara. Não me pergunte essa situação, o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Sabe por quê, meu irmão? Era alguém que confiava no Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Meus amados, quantas vezes nós recorremos aos nossos amigos familiares, às pessoas de status, esquecemos que nós servimos ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. E nessa noite esse médico maravilhoso está
nos dando um diagnóstico. A autossuficiência ilusória, ela está maquiando a situação. Ou seja, a gente acha que pode, porque no final do mês o dinheiro vai cair na conta. Meu querido e minha querida, tudo isso é falho, tudo isso vai embora como a névoa pela manhã. Mas a confiança no Senhor, ela se perpetuará. Irmãos, o Ministério HGL cantou aqui, ainda que a figueira não floresça, está lá em Abacuque, né? Ainda que não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira mentir. Você sabe o que é o fruto da oliveira mentir? É você esperar uma coisa e dar outra. O fruto mentir é isso, é você esperar uvas doces e uvas bravas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E Abacuque diz, ainda que a figueira dê um fruto que eu não quero, eu confiarei no Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar de verdade essa intimidade com Deus. Amém, queridos? Meus amados, as soluções humanas, elas têm essa característica de maquiar a situação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas o Senhor, nessa noite, Ele nos coloca diante da situação verdadeira. Aí eu pergunto a você, você conhece qual é a sua situação verdadeira? Você conhece como Deus te vê? Né? Como Deus olha para você e vê a sua real condição? Ou você acha que está tudo certo, tudo ok, quando na verdade a nossa situação diante de Deus, ela é bem diferente daquela que nós imaginamos, irmãos. Mas o Senhor, irmãos, Ele não apenas dá um diagnóstico, como um médico maravilhoso, Ele nos prescreve um remédio, amém, queridos? O remédio sobrenatural que vem de Cristo, porque Jesus é o único que pode verdadeiramente nos dar a visão espiritual, a visão verdadeira. João capítulo 9, versículo 39, olha o que aqui diz a palavra, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Irmãos, aqueles que estão com a sua visão turvada, né, pelas situações da vida, pelas conquistas, pelas amizades que têm, irmãos, nessa noite o Senhor está dizendo, ei, eu dou a visão verdadeira. Você está entendendo, irmãos? O colírio que você tem não vai resolver o seu problema, porém o meu colírio vai resolver o seu problema, porque esse colírio, meus amados, representa o Espírito Santo na nossa vida, porque é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus queridos, nós temos que buscar essa cura em Cristo. Você está entendendo, irmãos? Que nós possamos olhar para nós e ver verdadeiramente a nossa situação. Amém, irmãos? Porque olha só, deixa eu dizer uma coisa para você bem séria. O que acontece no meio do povo de Deus. Muitas vezes as pessoas cometem os pecados mais sórdidos, os pecados mais terríveis. Mas dizem assim, não, mas peraí, eu vou dar uma oferta maior esse mês, e isso vai ser resolvido. Os irmãos estão entendendo, irmão? Não, vou me aplicar mais na igreja e vai ser resolvido. Eu vou ajudar aquele irmão. Sabe aquela campanha da igreja? Eu vou fazer, eu vou, sabe, arcar com boa parte, eu vou me esforçar, vou suar a camisa. Irmãos, eu li um livro muito massa, eu esqueci o título, depois eu trago aqui para os irmãos, mas que o autor ele falava sobre isso. É o evangelho da camisa suada, né? Aquele evangelho que o cara tem que suar a camisa para dizer, pronto, eu fiz tudo o que deveria, mas a coisa mais importante não fez. Sabe qual é, irmãos? Reconhecer a sua verdadeira situação, dizer, Senhor, eu pequei e preciso de perdão. Senhor, eu pequei e preciso de uma disciplina. Senhor, eu pequei e eu preciso de uma correção. Os irmãos entendem, irmão? Não é o ativismo religioso que vai resolver o nosso problema, porque o ativismo religioso é o colírio de Laodiceia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas nessa noite o Senhor disse para nós que a visão espiritual, ela transforma a nossa forma de ver as coisas, porque nós vemos de fato aquilo que Deus quer que nós vejamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Isaías capítulo 6, capítulo conhecidíssimo, irmãos. Irmãos, antes do capítulo 6 tem 5 capítulos, não é assim, meu irmão? Antes do capítulo 6 de Isaías tem 5 capítulos, isso é lógico, matemática simples, né? Agora veja, meus queridos, os 5 capítulos anteriores, você pode ver, Isaías está assim, ai de não sei quem,
Ai da nação tal, ai de não sei o quê. Não é assim, meus amados? Aí no capítulo 6, irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o alto e sublime trono e sentado nele o Senhor do Senhor, Rei dos reis, aquele que é santo 3 vezes, né, em que os anjos ao redor diziam santo, 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 e o limiar, meu irmão, do seu trono invadia todo aquele lugar. Quando ele viu aquilo, ao invés dele dizer ai da Babilônia, ai de não sei quem, ai do já morreu, sei lá, né, ele diz ai de mim. Não é assim, irmãos? Ele diz ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Irmãos, quando ele contemplou a glória do Senhor, que Deus tirou aquela visão turva dele, ele viu a realidade, a primeira coisa que ele disse foi ai de mim. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Porque a visão da glória de Deus causa isso, de nós vermos o nosso próprio pecado. Os irmãos entendem? E depois ele viu o pecado daqueles que o rodeavam, porque talvez ele olhasse ao redor e disse, não, está tudo legal, está todo mundo aqui servindo a Deus, está tudo na mesma. Mas quando o Senhor tirou aquela visão turva dele, ele viu, eu habito num povo de impuros lábios. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E quando o Senhor disse, quem há de ir por mim? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, porque ele também contemplou a urgência da missão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Meu querido e minha querida, nessa noite o Senhor, ele prescreve esse remédio para nós. Ele prescreve, ei, eu quero te dar o colírio verdadeiro para você ver a sua situação, para você ver a situação daqueles que o cercam, e para que você veja a urgência da missão. Sabe por quê, meu irmão? A gente está vivendo um evangelho tão secularizado que está tudo muito normal, não é? Tem pessoas que dizem, até as pessoas do mundo são até melhores do que os da igreja. Não é assim, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Eu tenho amigos do mundo que são melhores do que o da igreja. A igreja tem muita hipocrisia no mundo, não. Olha só, meu irmão, porque a visão está tudo muito normal. Houve uma jovem, que da nossa igreja não está mais conosco, mas um dia ela chegou e disse, olha, pastor, eu sei que está na Bíblia, que tal coisa é errado, que essa conduta sexual ela é errada, está lá, é abominação ao Senhor, mas eu não entendo o porquê, porque eu conheço tantos assim que são tão legais, fazem tantas boas obras, são tão felizes, são tão alegres. E eu disse, meu irmão, beleza, como pessoas são ótimos, entretanto, meu irmão, eles estão simplesmente distorcendo aquilo que Deus fez. Os irmãos entendem? Eu posso levar uma cadeia por isso, né? Inclusive, mas a grande verdade, meu irmão, é Bíblia. Eles estão distorcendo, é abominação ao Senhor. E a jovem, beleza, eu sei que está na Bíblia, mas não entendo o porquê. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse contato muito íntimo com as pessoas do mundo, com as coisas do mundo, causa isso, de nós sermos iguais a Ele, de queremos andar iguais a eles. Nós não vemos mais o pecado no mundo. Está tudo muito certo. Não, meu irmão. Quando a glória do Senhor ela nos inunda, nós vemos a realidade do mundo. Diga assim, glória a Deus. Irmãos, e o resultado desse diagnóstico e desse remédio que o Senhor nos dá é que nós possamos enxergar verdadeiramente a verdade que liberta. Amém, irmãos? Que nós possamos ver a realidade espiritual. Nós precisamos de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Eu não preciso de soluções humanas, eu preciso de Deus. As soluções humanas ficam para as coisas triviais da vida. Para a minha alma, eu preciso de Deus. Não é um remédio que vai me curar, não é uma bebida amarga que vai me curar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não é um show ou uma música que vai me curar, não, meu irmão. Quem vai me curar é o Senhor, só Ele pode fazer. Amém, queridos? E a resposta que o Senhor espera é arrependimento e abertura para Cristo. Vocês vão estar entendendo? É isso que Ele quer de nós. Irmãos, nós estamos falando da igreja de Laodiceia. Voltando a falar de Laodiceia, a Laodiceia era uma igreja rica, estava tudo muito ok. Irmãos, tinha culto lá, vocês vão estar entendendo? Era uma igreja, lógico, uma igreja tem que cultuar, é ou não é? Tinha culto lá, e eu digo mais, eu aqui estou conjecturando, devia ter festas maravilhosas, porque eles tinham recursos, gente muito rica fazendo festas maravilhosas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus estava de fora. Irmãos, e essa realidade tem que assombrar você. Essa realidade tem que me assombrar, porque muitas vezes a minha vida é uma festa.
mas Jesus está de fora da festa. O dono da festa está de fora. Me lembrei daquelas músicas pentecostais, né? Tem um bocado que fala isso, né? O dono da festa está do lado de fora. Não é assim, meu irmão? E mais, meus queridos, ele não está só do lado de fora. Ele está batendo, porque a porta está fechada, irmão. Jesus está do lado de fora e a porta está fechada. Amém, queridos? E essa é a única porta que só tem um trinco para o lado de dentro. É só você que tem que abrir esta porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, observa o que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, nós precisamos abrir a porta para Jesus entrar. Porque nós cultuamos, nós cantamos, nós pregamos, nós fazemos, né, diversas coisas que a igreja pede, nós temos esse ativismo religioso, mas se Jesus está de fora, de nada adiantará. Eu quero lembrar a você, meus queridos, aquele versículo, aquele trecho contundente da palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que ele começa dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Naquele dia, versículo 22, muitos me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome. E aí o versículo 23 diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Irmãos, havia um ativismo religioso, pessoas proclamando o nome do Senhor, chamando ele de Senhor, sem fazer a sua vontade, fazendo milagres, fazendo grandes proezas. Mas o Senhor nunca os conheceu. Sabe por quê, irmão? Jesus estava do lado de fora. Vocês vão estar entendendo? A igreja estava festejando com o dono do lado de fora. Meu amado e minha amada, eu não consigo, irmãos, me ver numa situação dessa. Minha festa de aniversário é eu do lado de fora. Eu não consigo ver, eu meti o pé na porta, entrava a força, a festa é minha. Mas o nosso Deus é educado. O nosso Deus não é Ricardo, porque se fosse eu, a porta é de ferro, então eu entro pela janela, que eu quero estar na minha festa, né? Não vou perder a minha festa, mas o nosso Deus é educado, ele fica batendo. Observe, irmãos, que Apocalipse 3:20 diz que ele bate e chama, amém? E aí eu faço uma alusão aqui a Cantares, não é? Quando Salomão vai lá na porta da Sulamita e ela está trancada dentro de casa e ele fala palavras doces: vem, amada minha, né, querida minha, minha linda. Aí ele diz, né, minha linda, sai daí, meu pássaro encantado, porque o inverno já passou, o verão é chegado, as flores fenecem e o tempo de cantar é chegado. O Senhor te chama, meu amado e minha amada, batendo na porta: ei, abre essa porta para eu entrar, porque não vai adiantar de nada você fazer tudo e não ter a intimidade comigo. Não vai fazer a diferença se no último dia eu disser: apartai-vos de mim, malditos. Você está entendendo? Mas vai fazer toda a diferença se nós, de fato, tivermos intimidade com Ele, chamá-lo de Senhor e fazer o que Ele nos manda. Porque aí Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, aquele reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Aí eu pergunto a você: quais áreas da sua vida Jesus ainda não entrou? Quais áreas da vida Jesus ainda não entrou? Porque, irmãos, muitos de nós temos Jesus em tudo, mas em determinada área, não, Senhor, aqui não. Aqui sou eu comigo mesmo. E a gente acha que somos nós conosco, mas não, meu irmão, é nós com o chifrudo. Porque se a gente, não tem como servir a dois senhores, ou a gente aborrece a um e ama a outro, ou vice-versa. Você está entendendo, irmão? E a gente pensa: não, Jesus aqui é comigo, essa parte não, essa parte é minha. Irmãos, falei antes do culto aqui de um pastor que tive, não é? E ele fazia uma coisa muito massa. Ele falava assim: é o pecadinho de estimação. E ele fazia um gesto assim, aí você fica, né, adorando aquele pecadinho de estimação. E isso me fazia, né, ter uma visão, né, de uma coisa assim bem felpuda, e a pessoa alisando, porque ele fazia esse gesto, né? Tem muita gente que tem um pecadinho de estimação e lá vai, não é? E é verdade, irmão, a gente tem esse pecadinho de estimação e diz: não, isso aqui não, Jesus, isso aqui eu quero, isso aqui vai permanecer comigo, irmão.
quais áreas da nossa vida Jesus ainda não entrou, porque Ele tem que entrar. Você está entendendo, meu irmão? Porque a casa é dele, você é dele, a tua vida é dele, o teu culto tem que ser para Ele, a tua adoração tem que ser dele, você tem que ser dele totalmente, porque Ele é um Deus zeloso. Ele não quer você em partes, Ele não quer você 99,9%, Ele te quer por completo. E nessa noite Ele bate na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha que coisa linda, irmãos. Cearei com ele e ele comigo. Vocês vão estar entendendo, irmão? Porque cear, né? Oferecer um jantar ou oferecer uma refeição, a gente oferece a alguém que a gente quer ter intimidade. É ou não é, meu irmão? Você não pega qualquer um na rua e diz, vamos entrar lá em casa, vamos comer. Não é? Você não faz isso. Não é, irmão? Você faz com pessoas que são importantes para você. E Jesus diz assim, eu cearei com ele e ele comigo. Olha, irmãos, a intimidade. Isso me remete novamente ao livro de Cantares, não é? Quando a Sulamita disse, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porque o ruim quando a gente é do amado, mas o amado não quer nada com a gente, né, meu irmão? A gente fica andando atrás do amado ou da amada e a amada não quer nada com a gente. Isso é horrível, meu irmão. Pense numa situação, mas quando eu sou do meu amado, da minha amada, e minha amada é minha, irmão, que coisa linda, né? Pois Jesus, Ele faz isso conosco. Eu sou teu e tu é meu. Eu quero cear contigo e tu comigo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas fazem meses que aqui na igreja, vira e mexe, né, o Senhor traz uma palavra nesse sentido, irmão. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos, eu preparo meus esboços, né? E como os irmãos sabem, é um esqueleto, e eu vou enchendo de carne, e você pode ver, faz meses que o Senhor, Ele vem trazendo esse assunto de intimidade. Amém, irmão? Sabe por quê? O Senhor quer avivar a sua igreja, e o avivamento é ter intimidade com Ele. O avivamento não é a perca de sentidos, o avivamento não é histeria, o avivamento, meu irmão, não é aqueles gestos vergonhosos que as pessoas fazem, nem se dizer, sendo usado por Deus sem ser. Avivamento é intimidade, meu irmão. Avivamento é você não arredar o pé. Você está entendendo, meu irmão? É você não arredar 1 milímetro daquilo que o Senhor quer na tua vida. Isso é avivamento. Avivamento é quando eu amo a palavra e nada me faz deixar de lê-la, deixar de reverenciá-la. Você está entendendo, meu amado e minha amada? O Senhor não precisa ser defendido, o Senhor não precisa ser, mas o evangelho, a fé sim, porque está lá em Judas, né? A batalhardes uma vez, uma fé que uma vez foi dada aos santos. Então, irmãos, o avivamento verdadeiro é quando a gente batalha pela fé, para que o evangelho chegue aonde ainda não chegou, para alcançar as pessoas que têm ouvido só balela. Você está entendendo, meu irmão? O evangelho verdadeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Muito se tem falado da volta do Senhor, né? Oxe, pastor, como é que... meu irmão, aqui e ali a gente ouve, mas é um evangelho tão distorcido, meu irmão, que as pessoas não sabem nem se isso é verdade. Não é assim, meu irmão? Mas o Senhor, Ele vai voltar. Mas sabe qual é a condição dele voltar? Jesus falou assim, olha só, este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Sabe por quê, meu irmão? Muitos evangelhos têm chegado por aí, mas não o evangelho do reino. Você está entendendo, meu irmão? Não é o evangelho verdadeiro. Então precisa-se hoje de pessoas com intimidade com o Senhor para pregar o verdadeiro evangelho. Amém, irmãos? E aí, meus queridos, nós precisamos desse colírio maravilhoso para que nós possamos ver a nossa condição verdadeira. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, eu estou encerrando. Passei 5 minutos, mas eu já estou encerrando. Essa semana, meus queridos, na verdade, ontem estava lendo Efésios e li, né, o livro de Efésios todo e cheguei em Efésios 5 e não tem como eu ler Efésios 5:11 sem lembrar de uma coisa que o Senhor fez comigo com esse texto. Eu trabalhava em determinada empresa, numa instituição financeira, e lá tinham pessoas assim, né, muito gaiatas e tal, e eu me lembro, meu irmão, que tinha um camarada chamado Carlinhos. Acho que o Sulamita nem se lembra dele, né? Um camarada, meu irmão, tudo dele era com duplo sentido. Ele era uma pessoa muito engraçada de fato, mas tudo dele tinha duplo sentido.
E uma vez eu vinha chegando do almoço, ele estava na copa assim, aí eu botei a cara só para dizer, galera, cheguei e tal. Aí ele contou uma piada rapidinha, meu irmão, uma piada meio Capitão Caverna, cabeludo assim, né? Meio birubiru, né? Aquele jogador de futebol cheio de cabelo. Uma piada cabeludíssima, mas muito engraçada. E quando eu ouvi assim, aí ouvi a piada e botei para rir e voltei, né? Eu digo, não vou estar no meio dele, mas eu ri. Vocês vão estar entendendo, meu irmão? Eu ri, fiz parte, rapaz, esse cara, não sei o que. E sentei na minha mesa, irmãos, quando eu sentava no meu birô. Geralmente eu lia um texto, né? Um trecho das Escrituras. E eu me lembro, irmãos, eu não fazia assim e saía lendo qualquer coisa. Geralmente eu lia uma coisa seguida. Mas nesse dia, meus queridos, eu abri a Bíblia assim. Efésios, capítulo 5, versículo 11. A Bíblia diz assim: não comunicai com as obras das trevas, antes condenai, irmão. Que soco no estômago. Vocês vão estar entendendo, meu querido e minha querida? E eu disse, Senhor, eu não posso ser como eles. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Não posso ter os mesmos valores. O Senhor me chamou para fazer a diferença. Não é que eu vou ser carrancudo, não vou rir de nada. Não, meu irmão, mas tem coisa que não é lícito para o crente. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Chegou o tempo, meus queridos, nós temos intimidade com o Senhor, de nós nos alegrarmos nele, de nós nos alegrarmos nessa comunhão, de nós termos um relacionamento fechado e íntimo com os irmãos. Vocês vão estar entendendo? Porque o tempo é findo, o Senhor está voltando e Ele está batendo na nossa porta para que nós possamos deixá-lo entrar. Amém, queridos? Então, a cegueira espiritual que Laodiceia tinha, não é? De achar que porque eles tinham conquistas estava tudo bem, irmãos, isso é morte velada. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Em algum momento a pessoa vai morrer espiritualmente. Em algum momento, irmãos, a morte vai tomar conta. Mas Jesus, irmãos, Ele oferece o colírio que revela a eternidade para nós. Revela a nossa condição e revela a eternidade para nós, a realidade eterna. Diga glória a Deus, irmãos. E aceitar esse remédio, esse colírio que o Senhor nos dá, exige humildade. Porque a gente tem que reconhecer, Senhor, eu pequei. Vocês vão estar entendendo? Senhor, eu estou errado. Senhor, tem algo em mim que não está te agradando. Hoje, eu estava me preparando para o culto e eu coloquei lá, em uma das 1.500 playlists que eu tenho no Spotify, coloquei lá, irmão, sabe qual foi a música que rolou? Aquela, Senhor, não me deixe andar sozinho, né? Tira de mim o que não vem de ti. Irmãos, como essa música fala comigo, eu tenho que andar, meu irmão, longe daquilo que trai o coração do Senhor. Amém, irmãos? Eu tenho que clamar, Senhor, tira de mim aquilo que não está na tua vontade. Amém, irmãos? Nós temos que ter essa comunhão com Deus. Nós temos que correr para Cristo. Amém, irmãos? Então que eu e você hoje corramos para Cristo. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diácono Natan, vem cantar um louvor.